convite para entrar. Fala, Michael Ignácio. Tudo bem, Kleber Ramalho? Beleza, meu amigo. Que bom, Parabéns que pelo, bom. parabéns pelo seu dia. Obrigado, parabéns pelo seu dia. É isso aí, meu amigo. Parabéns pela. Tá? Hoje é o dia da segunda profissão mais antiga do mundo. A primeira é bom a gente não ficar comentando, né? Exato, exato, meu amigo. Mas vamos lá, vamos começar o bate-papo aí? Com o Vamos tempo as sim. pessoas vão entrando, mas a gente já vai começando, a gente já vai discorrendo aqui. Deixa eu só Seja. enviar o link. Deixa eu só enviar o link para uma galera aqui que me pediu. Ok. Eu tô com o meu pessoal aberto aqui também. Deixa eu só fazer isso aqui rapidinho. Vou mandar pro Lê e a gente Beleza? já mata. Tô, bora lá. Bora, Sr. Kleber. Bora. Vamos começar a falar dos dados? É... Você prefere Fique à começar vontade. pelo outro Fique à, tópico? fique à vontade, você é o condutor, amigo. Então, eu queria Eu estou aqui explicar o para tentar motivo. te acompanhar. Eu queria explicar o motivo do porquê a gente está aqui hoje, né? Porque dessa Sim. profissão tão importante. E eu queria embasar isso em alguns fatos e dados, né? Primeiramente, eu queria falar um pouquinho sobre a importância do profissional de vendas para a economia mundial, para a economia do Brasil, principalmente. Hoje, em 2019, o Brasil estava sendo considerado como a oitava economia do mundo, gerando um PIB de 7,3 trilhões de reais. Certo. Dentro desses 7,3 trilhões de reais, a gente tem uma participação praticamente de 100%. Sabe por quê? Por quê? Ó, eu vou fazer uns dados aqui, uma fonte, segundo os dados do Sebrae. Os serviços desses 7,3 trilhões representam 73,5%. Serviços é o Uhum. que a grande maioria dos setores hoje são inclusos, né? Comércio, lanchonete, supermercados, entre outros, né? Então, Certo. esse setor representa exatamente 73,5% de todo esse PIB. Depois vem a indústria, com Uhum. 20,3%. E o terceiro e último setor é o agro, com 6,2%. E por que eu estou falando tudo isso? Porque para que isso acontecesse, teve o intermédio de um profissional de vendas. Seja ele da forma que for, ele participou, pelo menos com uma parte disso. Então, as vendas são importantes para qualquer economia do mundo. E para a oitava economia do mundo não é diferente. Como a gente está aqui, vamos falar um pouquinho de Brasil. Você sabia Uhum. desses dados? Você já tinha estudado Não, alguma coisa sobre isso? eu não sou um cara que acompanha muito a macroeconomia, Michael. Eu gosto muito da execução de campos, valorizo muito a execução de campo e Uhum, uhum. principalmente a participação dos profissionais dentro desse processo. Eu valorizo muito isso. Então, Legal. como o meu HD ele não é tão extenso, eu procuro não preencher com informações que eu tenho dificuldade de processar, entende? Legal, legal. Mas o que me chama muita atenção em tudo isso que você falou, e a gente estava fazendo a brincadeira, obviamente, sobre a segunda profissão mais antiga do mundo, toda transação comercial, desde que o mundo, é feita através de uma atividade comercial, que no decorrer Sim. do tempo foi nomeado como atividade de vendedor, certo? E a atividade do Depois eu vendedor. quero, ó, vamos pegar esse raciocínio aqui, depois eu quero trocar uma ideia com você sobre isso, mas continua o Tá. raciocínio, por favor. Então, a atividade do vendedor, por uma questão histórica, que era aquele tipo de venda do mascate, o cara que chegava aqui, ele vendia, depois ele sumia, ele não tinha muito compromisso com o relacionamento, tudo era muito feito por venda de impulso.
Até porque existia Uhum, muita uhum. demanda e pouca oferta lá atrás, né? Sim, sim, Então sim, o sim, vendedor ele sim, não sem dúvida. tinha muita preocupação com o relacionamento, com a impressão que o cliente especificamente tinha dele, certo? Legal, E aí, certo, só que sem dúvida. hoje o processo evoluiu muito, mas a impressão que o mercado tem do vendedor, ela não evoluiu tanto assim, certo? E aí eu pergunto para Correto. você, o que é que você sente? Qual a impressão que as pessoas têm, que o mercado tem da profissão vendedor? Cara, assim, eu queria até pedir para você dar um highlight ali naquele tópico, justamente por isso. Quantos cartões de visitas você recebe hoje que está escrito assim embaixo? Michael Ignacio, vendedor. Ou Ah, qualquer outra pessoa. quase nunca, né? Em tempos de empreendedorismo na moda, o que eu mais recebo é cartão de CEO. CEO, ou então o É, cara é assessor de vendas, ou ele é exato. consultor de Consultor vendas, de ele é vendas, gerente de contas, ele é executivo de novos tudo negócios. Só um minuto, menos. Michael. Sim, Alda, claro. boa noite a todo mundo que está gastando um pouquinho do seu tempo para nos ouvir, para entender um pouquinho o que nós pensamos sobre atividade comercial. Muito Aldinha, obrigado. boa noite. Boa noite. Legal. A Alda é uma querida. Show de bola. Claro que é, É, né? é? Quinta-feira, 7 horas da Sete noite, horas da ouvindo nós noite, tá? dois, só pode ser uma querida, né? Das duas, uma, né? Ou é querida ou rasga dinheiro. Mas legal, é aí que você estava falando, vai. É, fala, Alex. Boa noite, irmão. Tudo bem? É, você não recebe mais esses cartões com o título de vendedor. É muito difícil, assim, que isso aconteça, justamente por esse estigma de que, até pela etimologia da palavra, né? Porque o vendedor, ele termina com dor, então ele acaba tendo esse estigma. E principalmente, assim, eu gosto muito do Flávio Augusto, que é o CEO da Wise Up, o dono do Orlando City, time de futebol, e ele fala, né, toda vez que ele chega, ele fala assim, ó, você arruma um emprego para mim? Pode ser até de vendedor. Ou seja, é uma profissão importantíssima, porém muito estigmatizada. E eu quero dizer até que ela é uma profissão muito. Poxa, vou procurar uma palavra bacana aqui para poder definir, mas é uma profissão muito desprezada, achei a palavra. Uhum. Então, justamente porque talvez não exige especialização, tem aquele péssimo estigma de que o cara não deu certo e foi ser vendedor, e por aí vai. Uhum. Michael, se você me permite, eu quero até fazer uma correção, porque a gente estava fazendo essa brincadeira das palavras e eu vou fazer até uma correção no que você disse. A atividade do Por vendedor, favor. a atividade do vendedor, ela não é importante e não é importantíssima. Ela é essencial, porque nenhum negócio existe sem atividade comercial. Obrigado, E a obrigado. Você tem atividade, completa razão. ela é essencial. Não existe nenhuma organização que funciona sem o vendedor. Nenhuma delas. Nenhuma. Então, quando a pessoa diz assim, e essa é a grande questão, quando eu fui fazer a faculdade, meus pais são separados, e meu pai disse, olha, Kleber, eu vou te ajudar com a faculdade, e aí ele disse para mim, o que que você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer administração de empresa. Ele mora numa cidade, Laranjal Paulista, lá tem muita Outro estigma cerâmica, também, né? Outro estigma também, né? aí lá tem muita cerâmica, e ele disse para mim, ó, tá cheio de administrador de empresa carregando tijolo na cerâmica. Então, Ó, veja eu vi. só. Eu tenho só para fazer um a- comentário aqui. ah, Colocaram assim, sem nós nem a Apple existiria. É verdade, né? exato, nenhuma empresa. E quando a gente diz vendedor, é a conexão, porque é exatamente onde eu ia chegar. A função do vendedor é a função de conexão. Então, quando Sim, você passa o sim. vendedor, hoje mesmo eu estava entrevistando uma vendedora e ela falou assim: Olha, eu não sou uma vendedora. Como que ela falou? Uma vendedora de impacto. Aí eu falei, defina a Uhum. vendedora de impacto. Ela falou, vendedora de impacto é aquela que chega e tira o pedido e não sei o que lá, e não sei o que lá. E aí ela falou, eu sou boa em relacionamento.
Eu falei, então você é a vendedora. Porque o vendedor, aquele de tirar pedido, obviamente, o pedido é muito importante. E eu Sim, sem costumo dizer dúvida. que o vendedor, ele É o tem quatro objetivo, funções. né? É o Isso. objetivo. O vendedor, ele tem quatro funções. A função número um é coletar pedidos. A função número dois é resolver problema logístico e burocrático de Certo? conexão na relação entre as duas empresas. Principalmente Uhum, a gente uhum. fala sobre B2B, mas no B2C é idem, ele resolve essas questões logísticas. Certo, certo. Função número 3 é fazer a conexão de produto ou serviço a uma necessidade específica. E a função Certo. número 4 é de construir relacionamento. Toda venda, mesmo a B2B, ela acontece através de um relacionamento gerado por um CPF, por dois CPFs Certo. no Sempre. caso. Sempre, sempre, Entende? sempre, Então, quando a sempre. gente olha, quando você olha, a grande questão é que um problema burocrático e logístico, um sistema hoje consegue fazer. Um aplicativo de rastreio resolve o problema, né? A coleta de pedidos, a tecnologia consegue suprir. O que a tecnologia nunca vai conseguir suprir é a habilidade que um vendedor tem de conectar um produto ou serviço a uma necessidade e a Certo. habilidade que ele tem de gerar relacionamento, gerar aproximação para que haja uma troca de informação justa. Então, Sem quando a dúvida, gente sem dúvida. para pensar na função do vendedor de se tornar essencial, essa é a grande questão. Então, ninguém estuda para ser vendedor. Everton, vai ficar Dificilmente. gravado sim, tá? Vai ficar gravado. A gente vai deixar aí depois nos nossos IGTV, tanto nos nossos pessoais quanto no da Provém. E aí Desculpa te cortar. você. Nenhum problema. Então, quando você olha, ninguém estudou para ser vendedor. Dificilmente você olha uma criança e você diz que você vai ser. Ela vai ser Quero ser bombeiro. vendedor, papai, né? Não, ela vai ser bombeiro. Eu já vi criança falar até que vai ser lixeiro. E eu não estou denegrindo a profissão, porque eles também são essenciais. Extremamente. Mas, Talvez exato, mais importante que muitas outras aí, mas tudo bem. exato. Eles também são essenciais, mas dificilmente você vê uma criança dizendo: Olha, quando eu crescer eu vou ser vendedor. E De essa é a grande verdade, de verdade. questão. E Verdade, aí, de quando verdade. a pessoa, quando esse profissional cresce, ele vai para a área comercial, primeiro, ele não se sente realizado. Uhum, uhum, uhum. Na realidade, dentro das empresas, ele também não é valorizado, que é uma coisa que a gente vai falar também, Exato. E aí, vamos né? falar que aqui hoje é dia do vendedor, a gente pode falar o que o vendedor pensa? Pode, totalmente. A gente tem esse direito. Ele Hoje é não é nosso dia. valorizado, ele não é valorizado, mas paga o salário de todo mundo, né? De todo mundo, de todo mundo, de todo mundo. Se ele não vender, não tem salário de ninguém. Exato, Acabou. É simples assim. Simples assim. exato. E essa é a grande questão. Só que tem um grande desafio, meu amigo, que eu acho que esse é o tema em questão. E esse é o grande tema em questão. Existem dois pontos de vista que eu gostaria de expor. Antes de eu expor esses dois pontos de vista, eu gostaria novamente de agradecer todos vocês que estão gastando o seu tempo, que é o que você tem de mais Mais valioso importante. assistindo, de mais importante assistindo a nossa live. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu peço a gentileza de você escrever e a gente vai responder. À medida do possível, não quer dizer que a gente sabe tudo. Tudo bem? Então, os dois pontos, Apesar da gente cara. achar que sabe, né? Apesar da gente achar que sabe, a gente sempre pensa. Eu não Vamos quero lá. ser o contra, mas você falou por você, viu, cara? Porque eu estou em constante aprendizado. Dê a sua opinião por ti, né? Exato, não fale por mim, não. Estou brincando. Mas, meu amigo, os dois pontos em questão como é o quão estratégico, de fato, as organizações, as empresas enxergam a atividade comercial. O Então, quanto ela Kleber, investe necessariamente no desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas que atuam na área comercial. cara, eu sempre fui muito precoce, assim, sabe? E eu tive tantas vivências, tanto em empresas multinacionais, quanto em empresas de pequeno e médio porte, né?
E eu vi os dois mundos nos dois cenários. Tanto empresas de pequeno e médio porte e grandes empresas que investem muito na área de vendas. Eu posso citar uma que é a Michelin, por exemplo. Para você ter uma ideia, na Michelin, um consultor de vendas, ele não ia para a rua, ele não pegava a pasta de venda deles. Quem é vendedor sabe o que a gente está falando, né? Pegar a pasta. Não pegava a pasta de vendas dele antes de 120 dias. Nesses 120 dias, ele passava por um treinamento constante. Não é de se estranhar que os vendedores ficam lá por 20, 30 anos. Então, foi bem legal. Então, é um caso bem legal. E também vi empresas que você chegava, você estava contratado, chegou lá no primeiro dia, 8 horas da manhã, o seu gerente chegava e falou assim, tá aqui tua pasta, se vira. Acabou. Então, eu vi os dois cenários. E isso me fez pensar e fazer o que a gente faz hoje. Me fez trazer para a realidade e querer mudar essa situação. Um departamento tão mais importante da empresa, né? Acho que depois do cliente, o vendedor é a parte mais o departamento de vendas, né? Desculpa, é o departamento mais importante da empresa. E eles acabam não investindo nisso. E é justamente por isso que também a profissão é estigmatizada. Justamente por não haver esse contrabalanço. O vendedor também não vai atrás de conhecimento, porque para ele ali tá bom. E a empresa também, na grande maioria das vezes, acha que está gastando demais com o departamento, porque eu já ouvi casos de vendedores ganhar mais que o próprio dono da empresa, por exemplo. E aí o cara, ao invés de ver ele como um ativo, ele viu o cara como um sócio. E aí que estava tirando o dinheiro dele e não trazendo o dinheiro para dentro de casa. Isso é muito ruim, muito ruim. Entendi. Michael, eu gosto muito de usar, então eu quero expor primeiro para você, fechando. As organizações, elas têm dois problemas para resolver. O primeiro é o turnover, e aí Sim. entra aquela brincadeira do Tostines, Tostine vende mais porque é mais fresquinho ou fresquinho porque vende mais? Então a pergunta é, o turnover é alto porque a empresa Isso não é investe? rivalidade, hein? O turnover é alto porque a empresa não investe no capital humano, ou o capital humano não fica porque a empresa não investe. Então, esse é um grande desafio. Porque, às vezes, a empresa investe no cara, o cara recebe o treinamento e sai. E Sim, sim. vai utilizar Esse capital, né? Esse esse conhecimento. conhecimento em outro lugar. Sim, E, por sim. um outro motivo, existe essa máxima. Às vezes, a pessoa não se sente valorizada e ela acaba deixando a organização. Certo? Kleber, eu acredito que é igual relacionamento. Eu acho que é 50-50. Tem uma frase do Henry Ford que ele fala assim, se você acha que é caro investir em treinamentos, caro é você não investir e o empregado ficar. Então, se você não investe nele, você terá muito mais prejuízo do que benefício. Entendi. Porque se ele não está capacitado a estar ali naquele momento, não, se você perdê-lo, se ele continuar, o custo para você será o mesmo. E é sempre uma pergunta que eu faço para os nossos clientes, por exemplo. Quanto custa quando o seu vendedor não faz a meta? É sempre uma pergunta que eu faço quando a gente vai fazer alguma entrevista para clientes. E eles não sabem responder. Porque na grande Mas maioria das vezes... essa é uma questão, eu não queria entrar nela. Mas é porque muitas vezes o gestor também não tem preparação para estar onde está. É um cara Exatamente, que tem uma grande exatamente. capacidade técnica ou uma grande capacidade comercial, monta um negócio, Uhum, mas ele uhum, também não consegue criar um sistema de indicadores. Essa é uma exato, questão. Aí fica muito difícil o cara medir retorno ou não retorno. Certo? exato, Agora, exatamente, existe exatamente. um outro ponto, cara, que também vem o lado do profissional. A responsabilidade não é só da empresa no investimento, Não, da de forma formação. alguma, de forma alguma. E aí eu ouvi também esses dias, recentemente, uma pessoa dizendo: ah, cara, poxa, eu tinha maior preconceito, porque para mim era muito simples e claro. Quem não deu certo na vida ou vai vender carro ou vai vender imóvel. Nossa, nesse nível,
Mas o cara falou, ele falou, ele é um empresário que Uhum. teve uma dificuldade financeira e foi trabalhar como vendedor de carro. Ele falou, quando eu entrei com essa cabeça. E depois eu vi que, na verdade, não era bem assim. E ele, cara, eu virei muito fã desse cara, porque ele não só teve a capacidade de sair do patamar de empresário e se colocar vestir não é uma fantasia, mas vestir o personagem de colaborador, mas com uma visão de empresário dizendo, cara, não, isso não é real e a partir de agora eu vou investir no meu desenvolvimento. E foi isso que ele fez. E ele disse, tive muito sucesso. Eu me reergui vendendo o carro e quebrando o preconceito que eu tinha. Certo? E assim, e Isso eu até achei para. fantástico. Peraí, deixa eu só concluir, parceiro. Não Desculpa. quero te interromper, já te interrompendo. Eu que te interrompi, desculpa. Mas, mas aí vem uma história que isso para mim ela é muito. Eu gosto muito de ilustrar as coisas, né? E assim, cara, como você sabe, a gente conversa, o meu sonho era ser jogador de futebol. E eu tive a oportunidade de uma vez jogar num campo, numa chácara, onde tinham 3 profissionais no campo. 3 jogadores Uhum. profissionais. E o meu sentimento ali no jogo era de observação, olhar e dizer, cara, o que é que esses caras têm que eu não tenho? Por que que esses caras conseguiram chegar lá e eu não E eu consegui? não. Exato. E aí eu fiquei com esse pensamento. Aí eu fiquei observando os caras. E Uhum. o que eu Uhum. notei, cara, é que habilidade com a bola, dominar a bola, chutar a bola, tocar do lado, pensar, era muito parecido. A diferença é que eles faziam isso com um nível de consciência muito maior do que o meu. Por 2 motivos. Primeiro, porque eles tinham uma preparação, então o treino deles não era Uhum. chutar bola, eles tinham que se preparar fisicamente, treinar fundamentos e depois juntar esse tudo e entregar algo diferente. E eu achei isso fantástico, porque eu não tinha. Eu jogo instintivamente. Ah, Kleber, o que isso tem a ver com vendas? Essa é a grande questão do ponto de vista do vendedor. Ele acha porque ele sabe falar, porque ele tem um talento de carismático, que aliás é o comportamento Ele, ainda não explicado pela psicologia, porque ele tem um ele é bom de carisma, improviso, né? porque ele é bom de improviso, ele necessariamente vai ser um vendedor. E quando ele se enche desse empoderamento que é positivo, ele esquece de se desenvolver na parte técnica. E Sim. começa a assinar embaixo do que a empresa e o mercado pensa sobre ele. Concordo em gênero, número e grau. Eu sempre gosto de fazer essa analogia com o futebol, já que a gente entrou nessa parte. Eu sempre. Somos todos atletas de finais de semana aqui, né? Qual que é a nossa diferença para um jogador profissional? Ele treina mais ou ele joga mais? Ah, treina mais, né? Claro. Muito mais, né? Apesar do calendário super apertado, mas ele treina muito mais que qualquer jogador de final de semana. Por que, que o profissional de vendas não faz a mesma coisa? Ele entra A grande despreparado para o questão. jogo. Você É? vai ouvir das pessoas, e eu já ouvi, Michael, você vai ouvir das pessoas dizendo o vendedor precisa passar mais tempo jogando do que treinando. E de fato é. Lógico, com Então vamos certeza, sem salvar as dúvida, sem devidas, dúvida. proporções. A grande Uhum, questão é que o jogador ele treina fundamento e o vendedor não treina fundamento. exatamente, Ele não exatamente. treina nada. Ele não treina fundamento. Como ele não treina fundamento, ele vai para campo com um nível de inconsciência sobre o que ele está fazendo. Ele só age instintivamente. Ele se Uhum, uhum, prepara uhum. pouco, ele tem pouca consciência sobre a condução do que ele está fazendo, e isso dificulta Exato, o trabalho dele. exatamente. Dificulta o trabalho dele. E às vezes não tem as ferramentas necessárias também, porque não se preparou da forma que precisa, e aí ele acaba tendo que improvisar. Tem uma série de outros fatores externos também que estão completando, como que eu vou dizer, atrapalhando o pensamento dele naquele momento, né? Conta para pagar, a gasolina do carro que de repente ele não tem para ir para outro cliente, e isso acaba atrapalhando a concentração e o momento dele ali, né? Boa. E aí você tocou. Eu gosto muito
do peso que as palavras têm naquilo que a gente fala, daquilo que a gente externa, Michael. E aí você disse, ele gosta de improvisar. E o improviso, obviamente, nas vendas, o não também é um destino. Seja Sem por dúvida, escolha, seja por escolha do cliente ou por sem escolha dúvida, do vendedor. Porque nem sem todo dúvida, mundo é cliente de todas as empresas, certo? sem Então, o dúvida. não é um destino também dentro da relação comercial. Agora, quando você coloca a palavra improviso no meio de um processo comercial, você está dizendo para mim que o destino é desconhecido. Se eu estou improvisando, eu não sei para onde eu estou indo. Tenta pegar a estrada com teu carro e dizer, ah, vou dirigir no improviso. Sabe-se lá onde você vai parar, querido? Não sei para onde eu vou parar. Exatamente, Exato. E exatamente. a jornada comercial e a jornada das relações comerciais é uma jornada, é uma trajetória que levam a dois destinos. Ou ele leva para o destino sim, quero comprar, ou leva para o destino não, não é o momento, para qualquer uma das partes. Tudo E não vai bem? vender para todo mundo, né? Exato. Só que quando um vendedor leva esse processo, essa trajetória de compra para o improviso, sabe-se lá qual é o destino. E às vezes fica Sem dando dúvida, volta dentro da relação. Eu não sei se você sem sabe, dúvida. você que gosta de número, mas eu li uma pesquisa recentemente, não me pergunte aonde, porque eu não vou saber te responder, que 80% dos negócios que não são fechados, eles não são fechados única e exclusivamente por falta de follow-up. Kleber, isso Falta de é follow-up. Ou seja, o cara real, real, conduz o real. cliente, fazendo a analogia com a viagem, ele conduz o cliente até a serra, até o pé da serra, mas não vai para a praia. Não chega lá, né? Para Não ali em chega. Cubatão. É. Exato. Eu não sei que praia você está frequentando, mas onde eu vou não passo por Santos, Cubatão. né? Santos. Cubatão e Santos, litoral sul, São Paulo. Tô brincando. Mas, cara, Mas é é, é, justamente isso, cara. é, é. E quando você diz isso, que é a questão de follow-up, eu preciso comprar jogo de pneus para o meu carro, né? E eu, há uns 3 finais de semana atrás, eu comecei a pesquisar e tudo mais. E aí eu liguei numa empresa, e aí a moça falou assim, ó, os vendedores estão um pouquinho ocupados agora, mas eles vão entrar em contato com você. Passa aqui seu número. Eu estou esperando faz 4 semanas o Entendi. follow-up. E mesmo quem me mandou proposta também não me ligou de volta. Olha que Ou seja, interessante, ó. A ou seja, DH, a DH, que é da Thaís Galindo, Thaís, obrigada por contribuir aqui com a Thaís, live. brigadão por estar aí, viu? Exato. Ela escreveu assim, ó, existe um preconceito errado sobre investir no capital humano. Não investir no funcionário é desdenhar também o cliente, que pega pessoas despreparadas para atendimento, que é exatamente essa relação que você está descrevendo. Se você não cuidar A bem do seu colaborador, ele Sinara, não vai a cuidar bem do seu Sinara, cliente. a Sinara Ramos diz o seguinte, cara, é desumana a cobrança que existe por um desempenho excelente e com treinamento medíocre. Exato, 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 exato. Isso, eu costumo, tem um amigo meu que ele usa uma frase bem pesada, eu nem gostaria de usar aqui, mas eu vou, é que ela define muito bem o que a gente está falando aqui, né? Você não gostaria, mas vai. Vou usar. Hoje é meu dia, hoje eu posso, né? Hoje é dia do vendedor, nós somos Hoje, vendedores. hoje é meu Segundo os dia, meus meu. filhos, segundo os meus filhos, quando eles fazem aniversário, a gente não pode contrariar. Então, Não hoje, é? como é o dia do vendedor, a gente recebeu parabéns, ninguém pode contrariar a gente. Amanhã pode Exato. xingar, hoje não. Amanhã xinga, né? Depois você pode ir lá no Exato. Instagram, depois xinga a gente, né? A frase que É. ele usa é assim, ó. Muitos empreendedores querem semideuses a preço de escravos. Então, eles querem uma pessoa Essa é que pesada? faz. Essa é a pesada, Michael? Ah, porque assim, cara, a escravidão é uma coisa Que bem, bem, levinho. bem. Mas pra mim a escravidão foi um período bem cruel da nossa história, assim. Pra mim é bem, bem marcante. É É, pesado, né?
Então, assim, mas é realidade, cara. Infelizmente é verdade. Então, assim, eu não remunero bem o vendedor, eu não incentivo ele a estudar, a procurar conhecimento. Se você chega, por exemplo, para um vendedor hoje, ele chega para um gerente ou um gestor de vendas e fala assim, não vou vir sábado porque eu tenho um treinamento de vendas. Como você acha que ele vai se comportar? Eu não sei, Michael, mas existe um cenário que também é muito difícil, cara. Eu trabalho com treinamento, você sabe disso, há mais de 10 anos. E é muito comum a gente iniciar um projeto na organização e por uma questão, às vezes, de volume de trabalho, precisa agendar treinamento para a noite. E é muito frustrante para o empresário. Eu não estou fazendo advogado do diabo. Eu estou compartilhando as responsabilidades. Tudo bem? Uhum, uhum, É uhum, muito uhum. comum você olhar o colaborador e ir lá pro empresário ou pro gestor e dizer: ah, beleza, eu vou ficar à noite no treinamento, vou receber hora extra. E aí o gestor fala: cara, você sabe quanto você pagaria se você fosse tirar do seu bolso esse treinamento, cara? Pois é, Você pois jura é. mesmo que você quer que eu te pague para te transformar numa pessoa melhor? Eu já estou pagando para que isso aconteça. Agora tem que pagar E, para você ficar. Então é muito frustrante para o lado de cá. Essa é uma responsabilidade compartilhada. e a gente sabe o Essa é quão uma difícil é responsabilidade vender compartilhada. o treinamento, né? Só a gente sabe o quão é difícil vender conhecimento no Brasil. Infelizmente, É porque isso. Mas é porque a gente fica no meio dessa luta, dessas relações. O colaborador acha que ele precisa receber tudo, que ele não tem responsabilidade pelo próprio desenvolvimento, e uhum, o empresário, às vezes um pouco frustrado, às vezes, não são todos, mas às vezes um pouco frustrado por quanto o próprio colaborador não valoriza o desenvolvimento. Então, eu tava revendo o planejamento estratégico com um cliente outro dia e ele colocou nos valores da empresa autodesenvolvimento. uhum, uhum. Ele colocou nos valores da empresa, ou seja, cara, acredite, o autodesenvolvimento, o autodesenvolvimento é um valor na empresa. Se você não tiver adequado a esse valor, talvez aqui não seja teu lugar. Obrigado, né? Porque a empresa investe em você, mas você também precisa fazer isso. Sim, sem Ó, dúvida, sem eu, dúvida. eu várias pessoas aqui puxaram minha orelha aqui, falando que Foi realmente aquele pesado, esquema sim. lá que você falou, mas é claro que é pesado, pelo amor de Deus, gente. Eu também acho pesado, é que eu achei que ele ia falar alguma coisa muito mais forte, pelo amor de Deus. A É igual escravidão aquela, é um, é é um- igual aquela é um- piada. era, teria que ser possível a gente apagar da existência humana, pelo amor de Deus, tudo Sim, bem? sim. Ninguém aqui é a É que ele favor achou que eu disso, fosse não. contar uma piada suja e pesada que o elefante caiu na lama, né? Exato, cara. Exato, né? Achei que você ia falar algum palavrão, alguma coisa nesse sentido, né? Mas tudo bem. Vamos lá, o Não, mas do Camp dizendo, sem eles não há venda. Tudo é questão de comunicação que muitas empresas não têm. Boa! O quanto a empresa verdade, verdade, comunica. verdade, Você sabe que verdade. tem uma organização chamada Instituto Gallup, e ele fez uma pesquisa no passado, nem sei se essa pesquisa está atualizada, tá? E Olha, ele você diz sabe o nome, hein? que não, é porque o livro dele, o livro, eu indico para todas as pessoas. Descubra a fonte dos seus pontos fortes. Esse livro é Pô, boa, fantástico e essa eu vou até transformador anotar, para essa aqui quem eu vou até busca, anotar. para quem busca autodesenvolvimento, é um livro fantástico. E ele diz o seguinte, cara, ele fez uma pesquisa com 2 milhões de profissionais no mundo todo. Show. E acredite se quiser, 83% das pessoas que foram pesquisadas não sabem pelo que exatamente elas são medidas dentro das Ou organizações. cobradas, né? Em qualquer nível hierárquico. A área de vendas, ele tem indicadores mais explícitos, É uma mas que meta, né? não Já tá necessariamente é ali. real. É, Não é, necessariamente é real. exato, exato. Entendeu? É, e Não às vezes também necessariamente é não é real. atingível, né? E na grande maioria das vezes É, também não é atingível. E aí isso também exato. desmotiva o profissional. Isso Boa. desmotiva. Eu já fui fazer uma consultoria em uma empresa, Michael,
E quando você chega lá, as pessoas contratam você, porque eles querem vender mais. Sim, Só que sem ele dúvida. estava querendo vender mais, porque ele tinha dificuldade com fluxo de caixa. E aí eu fui avaliar o cenário real, o problema não era que ele vendia pouco, é porque ele vendia mal. Então, quando você E- mede, não é o assunto em questão, mas quando você mede o vendedor só pela venda, não necessariamente é um indicador real, porque as empresas funcionam o que todas as empresas querem. Lucro. Exato. Então, o bom vendedor não necessariamente é o que vende mais. O bom Mas você vendedor é sabe aquele que que traz mais lucro. Mas você sabe que tem a ver com o nosso papo, sim. Porque assim, ó, é até um dos pontos, até o segundo ponto que a gente ia abordar, né? A importância da qualificação do profissional de vendas e do vendedor. Por que eu digo isso? Porque hoje a gente precisa fazer uma venda saudável, né? Então, terça-feira eu estava numa reunião e aí até uma empresa que tem uma taxa de conversão super alta, eles têm uma taxa de conversão de 80%. Ou seja, de cada 10 clientes que entram na loja delas, né? Oito pessoas compram. É. E só que vendem assim, a segunda peça tem 50% de desconto. Então você acaba. E isso vai minando o caixa da empresa. Se o profissional de vendas ou o vendedor ele é mais capacitado e consegue agregar mais valor ao produto, o preço se torna irrelevante, consequentemente eu preciso dar menos desconto. Se a gente pega, por exemplo, um caso de uma empresa que está nesse cenário, que não tem um preço bem formatado, e o vendedor continua dando desconto para vender mais, eu também quebro o cara. E Uhum. às vezes, na grande maioria das vezes, entra naquilo que a gente falou também, né? Do improviso. O vendedor sentou na frente do cliente, faz 30 dias que ele está tentando agendar com o cara para poder sentar com ele. Naquele momento, ele quer, para não perder a venda, porque o cara vai estar querendo escapar, colocou uma objeção que ele não consegue contornar, ele dá desconto, porque ele acha que o problema é preço, quando na realidade ele não se preparou e ele não tem conhecimento suficiente do produto, do cliente, ou até mesmo do mercado para poder argumentar. Michael, olha que interessante. Eu tava outro dia, eu fui ao shopping e aí eu precisava comprar uma mochila. Que eu ando, Uhum. tipo você, com aquele embornazinho de couro, que já tá muito antiquado. E aí, Tá velho? Eu sou antigo. por conta da minha barba branca, todo lugar que eu vou, as pessoas estão me chamando de senhor. Aí eu falei, cara, preciso parar de andar com esse embornar de couro aqui, vou comprar uma mochila para ficar mais jovem, né? Pra Mais ficar jovem. jovenzão, pra ficar meninão. Exato. E aí eu passei, tava lá a loja de uma grande marca, obviamente eu não vou falar a marca aqui, mas tava lá uma loja de uma grande marca, falei, cara, vou entrar ali para ver. Aí tinha uma mochila bacana, com lona impermeável, as divisórias grande, que o meu notebook é grande, cabe o notebook e tal. Super Uhum, uhum. bacana. 179. A mochila exatamente igual da marca da loja custava 459. Eu não E tava na compraria, mesma tudo loja bem? vendendo. Tava na mesma loja vendendo. Sim, sim. Uhum, E legal. aí eu não compraria, porque eu acho desproporcional, tudo bem? Mas Uhum. eu perguntei para a vendedora para assuntar, sabe como que a gente é, né? Gosta de A gente vai assuntar. testando, né? Vamos assuntar, vamos assuntar. E aí eu A falei minha para a mulher quer morrer vendedora, comigo. eu não tenho mulher para morrer comigo, mas tudo bem. Mas tudo Ela bem. fica brava. Aí, cara, ele, aí eu perguntei para a vendedora, eu falei, cara, por que que aquela mochila, que me parece muito parecida, custa tão mais caro assim? E, pasme, ela me respondeu assim, ah, nada, só a etiqueta e a É marca só a mesmo. marca. Nossa. Cara, era a bandeira da loja, bicho. Desvalorizou Eu fico total, né? imaginando, cara, uma empresa multinacional, cara. Pois é. Como é que uma vendedora sustenta 250% do valor falando para mim que estava Que é ali só para uma marca. comprar? Eu estava assuntando, mas ela não sabia disso. Ela ia Eu, quase triplicar o ticket, cara.
não é? E nesse momento de dificuldades que nós estamos passando, principalmente o varejo, tem essa dificuldade, né? Poxa, você precisa aproveitar as oportunidades que aparecem. Então, quando o Sim, cliente entra na sua loja, a gente brinca, né? Tem que cobrar visita. Tem que cobrar a visita dele na loja. Se você entrou, você tinha uma necessidade ali, não tinha? claro. Né? Então você precisava da bolsa, porque você não quer ficar mais antigo. Não podia perder a oportunidade. Eu tinha uma necessidade ou um interesse. Sim, E as duas ok. Aí, coisas são somatórias, né? aí você vai Porque no às vezes espectro podia de ser. compra ali. Pode falar, desculpa. Não, a diferença entre necessidade e interesse é que pode, se eu entrei, eu estava interessado em algo, não necessariamente eu tinha uma Sim, necessidade. sim, Pode ser que eu não sim, quisesse sim. comprar naquele momento, E mas isso alguma não quer coisa dizer que chamou ela não poderia atenção, me fazer a venda. não Não quer é? dizer que ela não precisaria me fazer a venda. E aí entra Mas outro fator também que eu quero. pode falar. Pode falar, pode falar. Não, e Ah, aí não vou entra outro. falar, eu já te interrompi 1000 vezes, né? São três fatores aí que eu queria pontuar. Primeiro, você entrou Hum. na loja porque você se interessou por algo, alguma coisa ali te atraiu, certo? O empresário ali, ele paga por esse motivo. Ele paga esse ponto de shopping Uhum. justamente para que você entre ali na loja dele, correto? Claro. Então, isso já tá claro. Segundo, se você perguntou sobre a bolsa, algo te despertou o interesse. E Sim. se você estava comparando, significa que te despertou maior interesse ainda. Então vamos imaginar que no funil de venda você estaria em 75% para comprar, ok? Você Uhum. estaria propenso a comprar aquilo. E aí Legal. ela vem com a questão de não mapear suas necessidades, ela não entendeu o que Ok. você queria e só te vendeu o Ok. preço. Ok. E aí, se você tem a oportunidade, o cliente está ali na sua frente, te perguntando e te querendo saber mais sobre o seu produto ou serviço, e você não nem tem a capacidade de fazer uma nova pergunta, fica difícil. E é exatamente esse o ponto, Michael, que a gente estava dizendo, fazendo um link sobre tudo que a gente conversou com o que tem a ver com essa simples experiência da minha mochila. Primeiro, esse vendedor tinha que estar melhor capacitado, essa vendedora tinha que No estar melhor mínimo, no capacitada mínimo, para no falar mínimo, sobre diferencial de produto. no Esse é um mínimo. ponto. E essa Uhum. responsabilidade é do empresário. Ela precisava se preparar um pouco mais, porque afinal de contas ela vive disso. E se ela Sim, sem ganha, sei dúvida, lá, sem dúvida. 5% de comissão, 5% de 179 é um valor, 5% de De 400 é outro, 459 é outro. né? Então isso Exato, influencia para ela também. E um, exato. e um outro ponto tem a ver com a lucratividade. Quando você olha para uma loja receptiva, o ticket é extremamente importante. E o quanto essa empresa está Principalmente. olhando para o ticket, o quanto ele está olhando para a lucratividade, entende? E Então, isso tudo passa por uma comunicação, como acho que foi o Dudu Camp que falou, né, que as empresas é, não têm comunicação, né? Tudo isso passa de uma comunicação. Se eu não tenho estratégia aqui, automaticamente não tem como aqui da ponta, telefone sem fio, né? Se não vem certo aqui, não vai chegar lá na ponta da forma correta. Então, isso tem os dois fatores, até para a gente alinhavar isso e passar para o próximo tópico, porque a gente já está acabando o horário da live. É, a empresa tem a sua corresponsabilidade e o profissional de vendas tem a sua corresponsabilidade. Eu costumo dizer que num relacionamento, por exemplo, ele só termina por meia culpa cada um. E então, as empresas têm a sua responsabilidade por não investir em treinamentos, em capacitação de colaboradores, e os colaboradores também não têm a proatividade e nem o senso de melhoria contínua para poder buscar mais desenvolvimento e conhecimento. legal. Isso, e esse talvez seja a grande desafio para nós. Olha que interessante, Michael. Para as pessoas que não sabem, o Michael, ele se tornou meu sócio. Há quanto tempo, Michael? Um ano? Vai fazer um ano agora, né? É. Isso. Quando eu pensei na Provém, que antes do Michael chamava-se Provém Treinamentos, hoje chama-se Provém Business Solution. Quando eu pensei na Provém, a Provém é a inicial das duas palavras, profissão vendas. Por isso que é Provém com N.
E eu estou contando para as pessoas porque eu sei que você sabe disso, Michael. É, antes de definir a branding total da Provém Treinamentos especificamente, eu mandei uma pergunta para a maioria dos profissionais de vendas que eu conheço, pessoas que já Uhum. trabalham há muito tempo na área de vendas. E a pergunta foi: o que é que a atividade comercial trouxe para a tua vida? E o resumo dessa resposta foi para quase 200 pessoas. E o resumo das respostas estava intimamente ligado com realização. Então, quando a gente olha a profissão vendedor, que é o tema de hoje, que é o dia de hoje, que a gente está aqui supostamente comemorando, é a primeira coisa que precisa entrar na cabeça do profissional que atua na área comercial é que, independente se ele quiser ser chamado de vendedor, de consultor de novos negócios, gestor de contas, executivo operacional de relacionamento, o nome que você quiser dar, a primeira coisa que você precisa buscar é buscar a realização. E a Sim, realização está intimamente ligado com a maneira com que você enxerga a tua profissão. E aí eu costumo dizer, se você é um arquiteto que na tua empresa vende e outras pessoas executam, desculpa, amigo, você é um vendedor formado em você não é arquitetura. arquiteto. É, você só Você não é conhece um pouquinho mais que os arquiteto. outros, né? Se você é um advogado que trabalha no seu escritório, na área comercial, e outros advogados fazem o trabalho técnico, desculpa, Porque amigo, alguém tem que você vender, né, é um Kleber? exato, é uma atividade essencial. Alguém tem que Você é um vender. vendedor, você é um vendedor formado em direito. Alguém tem que vender. E eles não aprendem isso na faculdade. Exato. Eles Até não porque aprendem sobre negócio na faculdade. exato. Então, o primeiro sentimento que precisa ser trabalhado é um sentimento de valorização da atividade comercial. Se é isso que você faz, você que está nos assistindo aí, algumas pessoas já entraram, já saíram, vai ficar gravado. Se você está assistindo, a primeira coisa que você precisa valorizar é valorizar a atividade comercial, valorizar o que você faz. E o segundo ponto é caminhar em direção ao seu desenvolvimento. Sabe como é que eu. Você já fez, você sabe. Mas sabe como é que eu começo meus treinamentos? Uma Eu começo história. meus treinamentos. Não, eu começo meus treinamentos dizendo: olha, se você não vê valor no que você está fazendo aqui, eu não estou preocupado com Verdade, isso. verdade, 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 Eu não estou verdade. preocupado com isso. É. Só que se você não mora na casa dos teus sonhos e você não tem o carro que você deseja, pare de mentir para você mesmo. Você precisa de desenvolvimento. Sim. E, assim, até a gente está falando de profissão em vendas aqui hoje, mas em todas as áreas, né, Cleber? Claro. Tem um concorrente nosso que eu não vou falar o nome, mas eu vou parafrasear, tá bom? Ele fala assim, Pode falar, que o cara é Thiago fantástico. Concer, o Thiago Concer, né? Para Não, nós, pode falar, o cara é fantástico, meu. para mim hoje é a maior sumidade que fala no Brasil sobre esse tema de vendas, o Thiago Concer. Ele fala assim, me Sem querer te mostre um interromper vendedor. muito, só fazendo uma observação. Sabe o que eu disse que você pode falar, cara? Porque esse Não? cara consegue falar o que a gente quer falar, só que ele tem mais visibilidade que a gente. Mas ele tem um ponto de Exatamente. vista muito parecido. Verdade, verdade, verdade. Que A é, gente tem pensa muito orgulho igual, do que né? você faz, vendedor. Tem orgulho do que você Exato. faz, vendedor. Exatamente, exatamente. E ele fala assim: me mostra um vendedor que estudou tanto quanto um médico, que eu te mostrarei quem é o milionário. Cara, Exato. e é verdade, e é verdade. E é por isso que a gente define vendas assim na Provém, né? E é Como por um isso que a misto gente de está arte. milionário, né? Eu vou ficar bi, e você? Eu vou ficar mi. É, é por isso que a gente define vendas assim na Provém, né? É um Exato. misto de arte, ciência e relacionamento interpessoal. Por Boa. que a gente fala de arte? Porque a gente precisa saber contar história, a gente precisa saber interpretar, a gente precisa saber até maquiar alguns sentimentos que estamos sentindo naquele momento. Cara, assim, Nós poxa, temos tempo para contar a história? deixa eu ver. A gente tem mais 10 minutos. Eu vou contar uma história rápida. O Miguel Falabella estava dando uma entrevista para o Jô Soares, e o Jô Soares falou: cara, você escreveu muitas peças, você tem muito trabalho, da onde vem tanta inspiração para a arte? Ele disse: eu não sei o que você chama de inspiração para a arte,
mas o que eu faço é acordar todos os dias. Eu sou diurno, eu acordo todos os dias às 6 da manhã, me tranco num quarto e escrevo até meio-dia. 90% do que eu escrevo eu jogo fora. E os 10% Treina... definem quem eu sou. Repetição. Repetição, né? Exato. Então, e aí você precisa saber interpretar, você precisa saber maquiar alguns sentimentos, porque, cara, não é todo dia que você vai estar bem, né? Então, e aí a disciplina precisa te fazer repetir as coisas, né? Porque não é todo dia que você está motivado. Então, Legal. e a motivação depende da gente, né? Não depende de fatores externos. O fator motivador, às vezes o gestor, o empresário, ele tem um poder inverso, que é o poder de desmotivar, não de motivar. Então, é uma coisa também que a gente pode, de repente, abordar em outra live. Se vocês quiserem, aí o próximo tema vai falando, que a gente já vai gravar. A gente vai falar também dos próximos projetos. E aí, segundo, a questão da ciência. Cara, se você trabalhar no segmento B2B, se você trabalhar no segmento B2C, se você trabalhar no segmento C2C, que hoje, assim, está crescendo muito. Acho que eu até vi alguém aqui que trabalha com Mary Kay, acho que foi a Lu da LGL. Se você trabalha no C2C, ou se você trabalha no D2C, que é o Digital to Consumer, né, tipo o Netshoes da vida, sempre vai ter uma pessoa do outro lado. Então você precisa entender de gente, senão não vai acontecer. E o relacionamento interpessoal, a gente está falando desde aqui do começo, né? Então Exato. vendas é isso. Ciência, arte e relacionamento interpessoal. Legal, cara. Michael, acho que a gente está caminhando para o final. Manda a tua inspirativa. Se você generosamente deixar, eu gostaria de fechar com uma inspirativa aí depois. Eu gostaria muito de agradecer. O motivo dessa é a nossa primeira live, né? Da Provém, nesse novo formato. Você já tinha feito alguma coisa antes? Eu fiz algumas lives, mas só como convidado, nenhuma Ah, legal. promovida por nós mesmos. Uhum. É a nossa primeira live. A ideia é justamente aproveitar esse dia especial, que é o nosso core business, vamos por assim dizer, né? A nossa veia a gente foi picado um dia por esse mosquitinho chamado vendas e depois disso a gente não conseguiu sair mais. A gente veio aqui também para apresentar alguns projetos novos para vocês, que é o nosso projeto da Matinal. Então, esse produto que vocês estão, essa live que vocês estão vendo aqui se tornará uma rotina para a gente. Então, nós gravaremos, definimos quarta e sexta, né? Foi isso? Para as lives? Para as matinais? Então, toda quarta e toda sexta vai ter as nossas É você lives que aqui, as manda, né, nossas chefe? matinais. Eu sou o diretor educacional desse negócio, né? É... Todas as quartas e sextas para a gente fazer. Então, mandem aqui para a gente o que vocês querem saber. A gente vai estar sempre buscando trazer temas relevantes aí para vocês, para que vocês possam estar se desenvolvendo cada vez mais e a gente realmente cumprir nosso propósito, que é ajudar vocês a venderem mais e melhor. Legal, Michael. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de trabalhar e de compartilhar ideias, esse debate de ideias que eu acho riquíssimo e caminhar ao teu lado é um prazer muito grande para mim. Eu que agradeço, eu que E, agradeço. e eu, Lembra da eu, eu pergunta que eu quero te fiz, deixar, né? Porque eu. e aí eu quero deixar um pensamento para as pessoas aqui. Há não muito tempo atrás, eu era açougueiro. E eu tenho, na minha trajetória de quando eu saí do açougue para onde eu estou hoje, eu acumulei 39 diplomas. E aí eu via nesses treinamentos as pessoas chorando, dizendo: esse treinamento mudou a minha vida. E eu não vi essa mudança acontecer comigo, e por muito tempo eu me achei, às vezes, um pouco burro, ou às vezes insensível, dizendo: cara, as pessoas mudam as suas vidas e a minha não. Mas quando eu paro para analisar claramente quem eu era há 15 anos atrás e quem eu sou hoje, eu vejo um desenvolvimento significativo, não só no profissional, mas na pessoa que eu sou. E isso faz com que eu faça avaliação. Ok, não foi um treinamento ou um processo de desenvolvimento que me virou, mas foram todas as oportunidades que eu tive. E por isso que eu disse para o Michael, pode dizer o nome do nosso pseudo concorrente, que ele é concorrente, mas nós não somos dele. Essa é a verdade, Exatamente. nua e Exato. crua. Exato.
Então, por que eu digo isso? Cara, se você tiver a oportunidade de fazer o treinamento com a Provém Business Solution, faça. Se você tiver a oportunidade de fazer com o Thiago Concer, faça. Se Faça. você tiver a oportunidade Com o de Tom fazer com o André Bastos, com o Ortiz, Alfredo Rocha, com o Alcine exato, Chique, faz. faça. Se KKLA, tiver, faz. exato. Só não pare de se desenvolver. Estudar. Só não pare de se desenvolver, pessoal e profissionalmente. Talvez, não estou aqui para falar sobre isso, mas talvez a nossa única e exclusiva missão nessa experiência carnal seja a expansão da nossa consciência. E isso só é possível quando a gente se coloca numa condição de desenvolvimento. Hoje aqui nós estamos falando de vendedor, mas faça isso para que você encontre realização no seu dia a dia. De coração eu agradeço a todos vocês, agradeço o tempo que vocês dedicaram em nos ouvir e espero que a gente consiga ser relevante, um pequeno tijolo no seu processo de desenvolvimento, seja hoje ou em qualquer outra oportunidade. Novamente, muito obrigado. A Sinara perguntou quando vai ser, quais serão os horários das lives. Às 7 horas da manhã, Sinara. Sinara, o chefe está falando que é às 7 e eu estou negociando, porque eu não gosto muito de acordar cedo. Tá vendo? É igual o Jô Soares, cara. Tem que acordar às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Eu não sou muito chegado, não. Eu acho que eu também, mas eu não era, sabia? Não, então, cara, eu não sei se muito cedo vai comprometer a qualidade da live, porque meu cérebro não está funcionando ainda. Não funciona a buga, né? Não sei se a Gabriela está aqui assistindo, mas quantas vezes nós não brigamos por acordar cedo? Eu dormi embaixo do chuveiro, irmão. É hábito. É hábito. Então eu acordava, poxa, quantas vezes ela não chegou atrasada no trabalho porque eu perdi a hora? Então... Mas a ideia é justamente essa, mas a gente vai comunicar a vocês direitinho sobre a questão dos horários aí, vamos comunicar tanto nas nossas redes quanto nas pessoais e pelo WhatsApp aí também. Muito obrigado a todos vocês por terem investido esse tempo com a gente, essa live foi preparada com muito carinho, espero que vocês tenham gostado, e aí porque a gente deu o nosso melhor aqui. Ok, abraço pessoal. Obrigado, fiquem com Deus, tchau, tchau. Bom.